Então, pessoal, né, vamos continuar falando sobre conservação de quantidade de movimento, né, o momento linear, tá? Mas nesse caso vamos falar sobre a versão bidimensional, como se conserva a quantidade de movimento bidimensionalmente, tá? Então, aqui vamos, né, escrever então conservação de P. P significa justamente quantidade de movimento ou momento linear, né? E ele é um vetor, tá? É um vetor a quantidade de movimento, né? Versão bidimensional. Ou vamos colocar 2D simplesmente, 2D. Tá? Então, qual a fórmula de conservação de P que nos diz que a derivada, porque a variação, né, tem a ver com, o derivado tem a ver com variação, que a derivada do P, do momento linear de um sistema, colocar aqui de outro cor, sistema, de um sistema. Sistema significa que são mais de um objeto. Podem ser dois objetos que estão interagindo, né? Ou três objetos, ou quatro, ou mais. Então, isso chamamos sistema, né? Esse sistema formado por vários objetos, tá? Então, imagina quatro, né? Então, cada um vai ter sua massa, M1, M2, M3, M4, né? E também cada um vai ter sua velocidade vector, tá? Porque bidimensional pode estar se movendo assim, e esse poderia estar se movendo para um pouco para baixo, esse poderia estar se movendo um pouco para a esquerda, vector, e isso poderia estar se movendo também para cima, né? Estou colocando aleatório, tá? Então, cada membro desse sistema, a todo isso aqui que chamamos sistema, a todo, a esses quatro, tá? Isso é importante. Então, eu que decido, né? Quem formam parte do meu sistema. Então, nesse caso, eu decidi que formem parte esses quatro bolinhas, podemos dizer, né? Que podem se bater entre elas, tá? Ou eram pedacinhos de uma bola grande, que a bola grande se quebrou, se rachou e se separou. Poderia ser também, essas seriam as partes. Então, por isso que essa ideia se pode aplicar para várias situações. Então, cada bolinha, ou cada membro desse sistema vai ter seu P. E o P vai estar na mesma direção que sua velocidade. Pode ser um pouco maior que a velocidade, um pouco menor, tudo vai depender da massa. Por quê? Porque o P, por exemplo, P1, ele vai ter seu P, momento linear, também é vector, vai ser o produto da massa pela velocidade. Isso vai ser o P, por definição, tá? Essa é a forma de calcular o P. Tá certo? Então, a massa é um escalar. Quando vai multiplicar pelo vector, vector velocidade, se M1 for maior que 1, né, então ela vai amplificar a esse vector amarelo, né, que é velocidade, para poder amplificar. Mas se M1 for pequeno, então o que vai fazer, o resultado, esse P1 vai ser bem pequenininho. Tá? Então, se M1 é grande, o que você vai ver é isso. Mas vamos imaginar aqui que M2 seja pequenininho, não seja grande, né? Então, o que vai acontecer? O P1, nesse caso já seria P2, né?
poderia ser pequeno, mas vai ter a mesma direção que a velocidade, isso sim, tá? Vai ter a mesma direção da velocidade. Então, P2 poderia ser isso, vetor. E o P3 mesma coisa, vai ter a mesma direção que a velocidade, né? Que pode, nesse caso, imagino já que M3 vai ser grande. Então aqui seria P3, tá certo? E aqui também o P vai ser assim, me imagino que é grande, né? P4, né? Significa as bolinhas que tem um P maior que, né, que V, que a velocidade, significa que sua massa é grande. Nesse caso, né, quando é menor que a velocidade, significa que sua massa é pequena, tá? Muito bem. Então, cada membro desse sistema tem seu P, como tem sua velocidade e como tem sua massa. Cada um tem. E o que significa P do sistema? Isso é o que eu quero chegar. P do sistema. Que seria? É um vetor. É a soma. Seria como se fosse o P resultante de todos. Então seria P1, o momento de D1, o momento linear ou quantidade de movimento da massa 1, mais o P da massa 2, o P da massa 3 e P da massa 4. Aqui eu estou falando P já indicando, né? Quando falo P, eu estou dizendo quantidade de movimento, tá? Então, isso. Então, olha, se somamos esses, nesse caso, 4 vetores, né? Que corresponde a cada um dessas bolinhas. Então, nós temos o P do sistema. Então, essa soma vetorial é isso que a gente chama P do sistema. Então, a derivada temporal desse P diz que vai ser igual, né? Esse é o teorema de conservação de P, vai ser igual à força resultante, mais que age sobre o sistema como um todo. Tá? E também vai ser um vetor, né? Porque uma força resultante vai ser igual à força resultante do sistema. Mas e como seria isso? Aí você também pode usar a mesma lógica que eu usei aqui, né? Aqui, resultante do sistema. Não é resultante sobre só um, não, é sobre o sistema. O que significa? Seria porque cada um dessas bolinhas pode estar sofrendo alguma força. Poderia ser, por exemplo, que essas bolinhas estão carregadas, né? E aqui a gente coloca alguma carga, então poderiam estar interagindo com alguma carga. Ou elas poderiam estar sofrendo a força da gravidade, ou alguma outra força. Então, olha, vai existir uma força resultante sobre né, eu vou colocar força resultante, vou colocar só res, tá? Para economizar, né? E isso só resultante 1, aqui vou colocar dessa forma, 1, sobre a bolinha 1. E por que falo força resultante? Porque sobre a bolinha 1 podia estar agindo várias forças, podia ser uma força elétrica, uma força gravitacional, ou poderia ser força normal, porque esse poderia estar dentro, em cima da mesa, né? Essa bolinha, tá? Ou poderia ser força de atrito também, né? Dado que poderia estar né? Em uma mesa rugosa, né? Então poderia existir uma força, né? De atrito. Ou o vento, né? Pode ser que nessa mesa, né? A gente liga um ventilador, né? E está né, fazendo vento e pode arrastar esses objetos, né? Então podia ter uma força de arraste, né, sobre cada um.
Então, quando falo de força resultante sobre 1, é a soma vetorial de todas essas forças que agem sobre 1. E poderia acontecer a mesma coisa com essa bolinha 2. Também sofrer várias forças e a força resultante que eu preciso colocar aqui. Então, sobre 2 também resultante. Mais a força resultante sobre 3, mais a força resultante sobre 4. Então, quando eu somar todas essas forças resultantes, vectorialmente também, eu vou ter o que chamamos de força resultante do sistema já de todo. Então, o teorema de conservação de P nos diz isso, que a derivada temporal de P do sistema, isso de aqui vai variar somente se existir, né, a força resultante sobre o sistema. Tá? É dizer, que essa soma for diferente de nulo. Muito bem. Então é isso que está escrito aqui. E isso, na verdade, é a segunda lei de Newton para sistemas. Segunda lei de Newton para sistema de partículas, né? Para um grupo de objetos de Newton para sistemas ou para um conjunto grande ou para um conjunto grande de objetos. Melhor seria assim. Para um número, né? Para um número grande de objetos. Se usa essa lei de Newton dessa forma, tá? Então, isso. Lembre-se, então, essa seria a força resultante sobre, né, todo o sistema. Todo o sistema. Muito bem. Agora, eu vou aplicar essa ideia a esse que nós temos. Esse sistema um pouco mais simples, tá? Aqui temos o jogo de sinuca, né? Vocês sabem, né? O jogo de sinuca tem várias bolas, acho que tem também várias cores. Imagina que aqui temos uma bola vermelha, não sei se existe uma bola vermelha, mas imagina que existe, e uma bola azul também, né? Então, eles vão se bater, vão colidir nesse ponto, né? Porque, olha, a bola azul, né, está se dirigindo a esse ponto e o vermelho também. Então, aqui vão colidir. E essa situação antes da colisão, né? Antes de se bater. Então, vamos imaginar então que aqui tem, né, uma certa velocidade. Ou, na verdade, já vou colocar diretamente P. Ele tem um P1. P1. E vetor, porque estamos trabalhando bidimensional. E vamos imaginar que esse quadro preto que você está vendo seria a mesa, tá? Essa aqui é a mesa do sinuca, né? Então, é sobre ela que está se movendo, mas bidimensionalmente, né? Pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Mas aqui eu acho que é melhor não falar de para cima, para baixo, porque tudo essa mesa é horizontal, né? Então, seria melhor para norte e para sul, e aqui seria para leste e para oeste, né? Poderiam se mover nessas direções, mas não existiria um movimento vertical, tá? Tá certo? Muito bem, e aqui teria também outro P associado a essa bola azul. Então, cada um tem seu P. Então, esse seria antes da colisão, cada um tem seu P. E uma vez que se batem,
vamos imaginar que esses objetos saem disparados dessa forma. Tá? O azul, né, que estava indo assim, mas ele depois da colisão ele saiu disparado assim. Justamente isso, né? Isso seria depois da colisão. Então ele vai ter seu P aqui, tá certo? Um P, esse seria a direção do movimento, que seria a velocidade, e aqui poderia ser P 2, então, né? Vai ter seu P. Porém, para indicar que esse seria depois, porque com certeza esse P2 já não vai ser igual a esse. Vai ser diferente, até porque você está vendo que está apontando em uma direção diferente, você está apontando, né, na direção sul-oeste, né? E aqui está apontando na direção sul-leste, é diferente. Então, com certeza, isso vai ser diferente. Então, a gente vai colocar linha para indicar que depois é outro. P linha, né? E mesma coisa para o vermelho. Tá certo? Então, a gente vai... esse caso seria 1, né? Tá, vamos chamar 1 a esse vermelho, então. E esse azul vamos chamar objeto 2. Então, P1, linha também. Tá? Então, isso que vai acontecer. Muito bem. Mas antes de continuar com isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que a força resultante que age sobre um sistema, que poderia ser isso, seja nulo. Seja nulo. Eu vou explicar em que situações pode acontecer isso, né? Seja nulo. Né? Eu dizia, este de aqui poderia ser nulo. Vector nulo. Então, como vai ficar esse teorema, né? P do sistema, a derivada em relação ao tempo, vai ficar nulo. Tá certo? E vocês lembram de cálculo 1, se eu tenho, por exemplo, uma função, vamos imaginar que seria 4, e se eu derivo essa função em relação a x, por exemplo, quanto me dá? Derivada de 4 em relação a x me dá 0. Mas se eu colocar, por exemplo, 1000, derivada de 1000 também é 0. Então, basta que a função seja constante. Se a função é constante, a derivada é 0. Tá certo? Lembram essa propriedade? Então, mesma coisa, olha, aqui tem uma derivada de alguma função, que é esse P do sistema é alguma função, em relação ao tempo, e me dá nulo. Então, o que significa? Que isso que está aqui dentro, que estou derivando como parecido aqui, né, que é constante, então aqui também tem que ser constante. Isso aqui deve ser uma constante. Tá? Então, se é uma constante, não deve variar. A partir daí, a gente deve deduzir, olha, o P do sistema inicial, podemos colocar com I, eu coloco assim completo, inicial antes de algum acontecimento, né? Antes, deve ser igual a P do sistema no final, é dizer, depois de algum acontecimento, que poderia ser uma colisão, como nesse caso. Por que isso? Porque o inicial tem que ser final, porque o P deve ser constante, não deve variar. Algo parecido ao que acontecia com a energia mecânica, né? Já nos fizemos. Tá? É como se fosse energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Por quê? Porque a energia mecânica era constante se na ausência de forças dissipativas, né? Era isso. Mas nesse caso, a gente chega a isso se a força resultante sobre o sistema for nulo. E é dizer que a gente, ao somar todos esses vetores, se anulam. Por exemplo, a força resultante 1 se anula com essa, né? Força resultante 2, porque estão opostos, e aqui mesma coisa, podem se anular em pares, né? Então vai dar nulo, né? Então, nesse caso,
o P do sistema é constante. Então, essa é a essência do teorema de conservação de P. Tá? Muito bem. Então, agora sim, vamos aplicar isso a nosso caso, né? Aqui. Então, aqui nós temos... Vamos apagar primeiro isso aqui. Então, aqui nós temos P do sistema. Primeiro vamos ver se isso daqui, se nessa situação ocorre isso, que a força resultante sobre o sistema é nulo. Então, vamos calcular, né? É isso. Muito bem. Então, eu vou calcular dessa forma. Força resultante, vou colocar somente res, sobre o sistema. E aqui nosso sistema está formado por duas bolas. Então, eu vou calcular então a força resultante sobre a bola 1, mais a força resultante sobre a bola 2. Então, sobre a força resultante sobre a bola 1, tá? Então, vamos ver que força pode estar agindo nesse caso, né? Sobre a bola 1, a bola vermelha. Aí a gente diz, né? Poderia estar fazendo a quem? A força da gravidade, com certeza, né? Sempre, qualquer objeto que está, por mais que esteja em cima da mesa, né? Sofre a força da gravidade. Que mais? Essa bola está em contato com a mesa da sinuca, com essa mesa aqui. E essa mesa, então, exerce a força normal. A força normal. Tá? E essa bola está se movendo. Então, pode ser que exista força de atrito, né? E porque podemos imaginar que a mesa tem atrito. Que mais? Pode ser que, né, tá em um lugar quente e alguém ligou o ventilador para poder amenizar um pouco, né? E aí tem um vento, então tem uma força de arraste, né? Força de arraste. Tá? Então, olha, tem essas forças sobre isso. E sobre a sul, também seria a mesma, parecido, né? Seria a força de gravidade sobre a sul, força normal sobre a sul e a força de atrito, né? E a força de arraste, se tem um ventilador aqui, né? Que está ligado. Tudo bem. Mas para poder simplificar nosso problema, né? Vamos tirar o ventilador, então não tem força de arraste. Então nenhum objeto vai sentir força de arraste. E para simplificar também vamos dizer que a mesa não oferece nenhum atrito. Então já tiramos isso daqui, do atrito. Né? Estamos simplificando, né? Que na realidade poderia aparecer a força de atrito, né? Mas tem como a gente, né, diminuir isso fazendo um experimento em um lugar, em uma mesa bem liso, né? Tudo bem. E aqui você pode se perguntar, e o taco, né? Essa força, não, ele não vai exercer uma força? Não, mas nesse caso a gente já imagina que a tacada já foi dada, né? Não tem mais. Né? Esses já estão se movendo livremente, tá? E você só está observando, não está exercendo nenhuma força aqui. Muito bem, então o que sobrou? Né, vamos terminar então sobre a bola 1. A força gravidade e a normal. E você sabe que a força gravidade é para baixo, ele se entrando, né, a mesa, né? E a força normal é para cima. Eles são opostos. E como não existe movimento vertical, com certeza a força de gravidade e a normal se vão anular. Se vão anular porque são opostas, né? E deve se anular porque não existe nenhum movimento vertical, a bola não sobe, nem desce, né? Não afunda dentro da mesa, nem se eleva. A bola simplesmente anda sobre a mesa, sempre, né, colado à mesa. Tá certo? Então essas forças se anulam.
se anulam, tá? Porque são opostos. Então, olha, então aqui já nós temos que a força resultante é nulo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. O que acontece com 1 acontece com 2. Então aqui nós temos, olha, 0, um vetor nulo, mais outro vetor nulo é nulo. Pronto. Então significa que nós podemos aplicar tudo isso que eu expliquei para vocês. Tá certo, né? Então podemos aplicar essa fórmula. Significa que P inicial do sistema vai ser igual a P final do sistema. Tá? Então aqui eu vou encontrar, né, o inicial. Ou já posso ir diretamente aqui, né? Então vamos apagar aqui. Acho que a gente não precisa mais. Então, P inicial. É decir, inicial, né? Quando falamos de antes de algum evento. Nesse caso, qual é o evento? O evento é a colisão. Quando elas se batem, né? Então, inicial seria antes disso. Qual era o P deles? O P era, então, P1. Então, já você, olha, tem que somar P1, vector, mais P2, vector, igual... Agora, final, qual seria? Agora, final seria depois da colisão. Quais são os P? Esse daqui, né? Então, o vermelho tem P1, mas é linha, mais P2 do azul, linha também. Então, significa que essa soma vetorial devem ser iguais. Tá certo? Mas como você pode entender isso, né? Melhor isso, né? Para resolver problemas. Né? Até podemos já então dar algumas informações, né? Aqui, como poderíamos fazer. Então, nós sabemos que cada P, né, cada P vai ter suas componentes, vai ter P1x e vai ter P1y. Vai ter componentes, né? Porque é um vetor bidimensional. Tá certo? Então aqui eu posso fazer isso, né? Olha, então posso escrever dessa forma: P1x, vírgula P1y, e vai acontecer a mesma coisa para P2. P2x, vírgula P2y, e depois no outro lado eu vou ter P1x, porém linha, e P1y, linha, mais, agora P2x linha, P2y linha. Tá certo? Isso que eu vou ter. Tá? E aqui você tem dois vetores, o que você faz? Você está se somando e você soma componente com componente, né? Isso já vocês sabem. Componente com componente. Está se somando, então vamos somar esse lado também. Componente com componente. Tá? E aqui o y com y. Pronto. Então, no final, vamos ter agora grandão. Eu vou escrever aqui. Parênteses, aqui vai ficar P1x mais P2x. E aqui a vírgula, né? Se mantém a vírgula. Agora P1y mais P2y. Fechamos parênteses. Igual desse lado também. P1x linha, P2x linha, tá? Estou somando esse com esse. Tá? Aqui vamos colocar assim, vírgula, e o y, né? Esse daqui com quem? Com esse daí. Pronto, então nós temos isso. Tá? Podemos fazer essa manipulação, né? Porque nós sabemos que, né, podemos escrever o P dessa forma, tá? Porque geralmente a velocidade pode ser dada em componente, né? Assim, né?
por exemplo, B1 podia ser 1 metro por segundo, componente X, componente Y 2 metros por segundo, né? E a massa, por exemplo, 1 quilograma, né? Para simplificar. Então, como calculo P1? Porque geralmente são dadas essas informações, a velocidade e a massa. Como calculo P1? A massa, justamente a fórmula, né? A massa multiplicado por B1. Então, massa 1 quilograma, a velocidade isso, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo. Então, você também sabe que esse pode multiplicar para entrar e multiplicar adentro, né? Tá certo? Então, vamos apagar essa parte aqui. Então, aí fica, né? Multiplicando. E quando multiplicar esse com isso, vai dar 1. Então, vai ficar 1 quilograma metro por segundo. Essa vai ser a unidade do momento linear, né? Vai ser quilograma metro segundo. Vai ser assim. E agora esse com outro vai ficar o número 1 vezes 2, 2 kg metro por segundo. Tá? Então, essas seriam as componentes. Esse seria como se fosse P1x e esse seria o P1y. Tá? E a mesma coisa vai acontecer para o objeto 2. Tá? Então, isso que vocês vão notar. Muito bem. Uma vez que você tem essa é uma equação, é uma igualdade, né? Como resolve essa igualdade? Como podemos resolver? Então, isso é o que vou fazer agora. Então, como tenho dois vetores iguais, esse aqui é um vetor, né? A, vamos dizer, esse é o vetor V. Como podemos resolver isso? Igualar, né? Resolver essa equação. Então, igualo a componente x com essa componente x também. Igualo. E a componente y, da mesma forma. Igualo. Essa daqui você vai igualar com quem? Com essa daqui. Igualo. Então, eu vou ter duas equações. Olha, então P1x, P2x, igual a quanto? P1 linha x, P2x linha. Né? É isso, né? Olha, então, olha, a soma, as componentes x, né, dos p's, seria antes, né? Antes da colisão, é igual à soma das componentes x depois da colisão. É dizer que você pode trabalhar por separado. Uma componente x, tá? Que tem que se conservar. Tá certo? A soma das componentes do P tem que se conservar, a componente x. É o que está dizendo. E em y também vai acontecer a mesma coisa. Olha. Esse seria, né? Antes. E depois iria com linha, né? Tá certo? Então, olha. Esse antes. E esse depois. Componente. A componente x. A soma das componentes x do P se conserva. E a soma das componentes y também se conserva. Tá? Isso que está dizendo, né? Porque seria o P resultante na direção x, né, inicial, e esse seria o P, né, o P resultante na direção x, mas no final, né? Tá certo? Então se conserva. Essas são as equações que vocês poderiam usar para resolver problemas em que aparece já movimento bidimensional em duas dimensões, tá? E eu vou deixar alguns exercícios sobre isso. Então, nós chegamos a esse resultado, né?
Mas tudo isso é válido somente se a força resultante for nulo, né? Força resultante sobre o sistema. Colocar assim, sistema, né? Sobre o sistema for nulo. Tá, tem também um exercício, né, que eu vou comentar já, porque isso que eu vou deixar, em que você tem uma bola grande e por alguma razão essa bola se racha e se divide, né? Se divide se lança no ar, né? E se divide por exemplo, em três, né, pedaços, tá? Então, eu poderia ser mais também. E isso seria, então, antes da separação, ainda está aí, né? Mas depois, o que acontece? Cada um vai por seu lado, né? Por exemplo, esse M1. E aqui estaria o M3. Assim, né? M1, M2 e M3. Esse antes e esse depois. Antes, né? Então é isso, né? Aqui, por exemplo, quando estavam juntos, todos tinham a mesma velocidade, né? Tá? Todos tinham a mesma velocidade. Tá? Aqui, então, M1 estava... Porque estavam grudados, né? Imagina que esse objeto não está girando, tá? Né? Não tem movimento de rotação, tá? Mas depois, cada um sai com uma velocidade diferente. B1, por exemplo, assim. E esse sai com B2. E esse sai B3. Ao contrário, né? Aqui. Esse seria o B3 e esse seria o B2, né? Tá certo? Então, cada um vai ter seu P, né? Aqui, novamente, o P. P1. Vai ter o P2, ou P3 aqui. E aqui vai ter o P2. Muito bem. E aí seria, então, esse seria a linha, na verdade, né? P1 linha. Aqui, linha. Tá? P1 linha. P2 linha. P3 linha. Por quê? Porque isso seria depois desse acontecimento. Qual foi o acontecimento? Foi né, a explosão, né, a quebra desse objeto, né, dessa bola. Se separou, né? Tá certo? E antes, seria antes dessa quebra, né? E aqui cada um estava se movendo com a mesma velocidade. Então, nesse caso, o P, aqui vou colocar aí a sistema. O P de sistemas deveria ser, né? Esse seria antes. Antes não colocou linha. Seria então M1. Vamos colocar assim, P1 mais P2 mais P3, né? Cada um tinha seu P1, seu P. Porém, o P1, por definição, é a massa, velocidade, é massa 1, né? Massa 2, a velocidade, a massa 3 e sua velocidade, pronto. Mas nesse caso, se estavam juntos, significa que todos tinham a mesma massa? Não. Não se podem partir na mesma proporção. Pode ser que se partem, né, em proporções diferentes. Mas o que deve acontecer é que suas velocidades sejam iguais porque estão se movendo juntos, né? Todos se movem juntos. Tá certo? Então, para que se movam juntos, tem que ter a mesma velocidade, a mesma rapidez e a mesma direção. Então, esse seria a velocidade. E a gente poderia até dizer B simplesmente, ou B sistema, né? Esse.
sistema, né? A velocidade. Então, todos têm essa velocidade. Então, esse aqui seria esse. Esse aqui também seria esse. Se a gente substituir. E se a gente colocar em evidência isso que é igual, então vamos ter o seguinte. Se colocar em evidência, né? Esse e esse e esse, que são iguais, e nós dizemos que é B do sistema, então o que vai sobrar seria M1 aqui, M2 aqui e M3 aqui. E o que seria isso? Seria a massa do sistema. Né? Podemos colocar até com M maiúscula, né? Essa é massa do sistema. Tá? Então significa que quando os objetos estão juntos, tá? O P do sistema vai ser simplesmente a velocidade do sistema vezes a massa do sistema. Né? Seria assim, né? Velocidade do sistema vezes M, que é a massa do sistema. Esse seria o P. Tá? Estou descobrindo, tá? Então bastaria somar as três massas, né? M1, as partes, né? M2, M3, e somar essas massas. E eu tenho a massa do sistema. E com certeza precisa me dar com que velocidade ele estava se movendo inicialmente, esse objeto, né? Muito bem, isso seria então o P inicial. Então vamos anotar isso aqui, né? P do sistema é igual então à velocidade do sistema multiplicado pelo M, que é a massa do sistema. E aqui colocamos M, né, como M1, M2, M3. Muito bem, então agora sim apagamos, né? Tá? Então esse vai ser o P inicial, Tá? Esse é inicial. Do sistema, né? Agora precisamos encontrar o final, né? Também do sistema, né? Sistema final, né? Que essa linha significa a final. Ou você pode colocar F também e aqui colocar I, né? De inicial, pode ser também, sem nenhum problema, tá? E aqui F, né? Vou colocar linha. Então o que seria? Seria P1 linha mais P2 linha mais P3 linha. Então, a soma desses P's. Tá? Então é isso, né? Depois disso já é praticamente a mesma coisa, né, que eu expliquei antes para esse caso, né? Tá? E você soma e depois você precisa igualar com isso, né? Que um P inicial de sistema inicial deve ser igual a esse tá, ao P final do sistema. Por quê? Porque que aqui também eu posso assumir que a força resultante é zero. Tá, mas aqui precisa ter muito cuidado. É preciso que, para que funcione isso, que a gente faça os cálculos, né? Que esse space que a gente está determinando aqui, né? Ou essa velocidade que a gente vai determinar aqui, não aconteça em um tempo muito grande a partir da separação das partículas desses pedaços. É dizer, que seja quase instantâneo. Tá? É dizer, que essa separação aconteceu muito rápido, tá certo? Então a duração ΔT é aproximadamente zero, é dizer, praticamente não passa tempo, tá? Então esse seria o movimento imediatamente depois que acontece essa separação. Então, se é assim, significa que, como aqui existiria a força da gravidade, né, que está agindo aqui, né, porque isso está no ar, alguém lança essa bola,
e essa explosão, né, ou essa separação acontece no ar, então significa que a força da gravidade está agindo, tá? Mas quando o tempo é muito curto, a gente pode dizer que a força da gravidade não tem tempo de acelerar o objeto. E a gente pode considerar que a força resultante, né, do sistema, que deveria ser devido à força da gravidade, deve ser nulo, pode ser desconsiderado. Por quê? Porque a força da gravidade não tem suficiente tempo de acelerar esses objetos. Tá? Mas, claro, se você já quer calcular essas velocidades ou esses p, depois que já passou algum segundo, 2 segundos, 3 segundos, então usar essa fórmula não vale mais. Não pode usar mais isso. Por quê? Porque a força resultante, a força da gravidade deve ter já mudado o P do sistema. Tá? Então, isso vai interferir no problema. Tá? Então, aqui o exercício com certeza vai ser que determine, né, as velocidades, mas imediatamente depois da separação. Tá? Da separação. Não muito tempo depois, que quando passa muito tempo já, como falei, não se cumpre mais isso. E a gente também não pode usar isso. Tá? Então vamos considerar que acontece isso, né? Que, né, é imediato essa separação. E aí nesse instante que a gente quer calcular as velocidades. Então aí sim, usamos essa fórmula. Então o que nós temos? Substituindo isso aqui, eu tenho que a velocidade do sistema multiplicado pela massa do sistema vai ser P1 linha, P2 linha e P3 linha. Então aqui deve estar as velocidades, né? Porque você sabe, né? Que P1 linha seria a massa multiplicado pela velocidade B1 aqui. Então preciso trocar aqui também. Preciso que diferenciar que esse B1 é depois da colisão ou da separação, né? Então linha, esse final. Tá? Então aqui seria M1, B1 linha, vector, né? E aqui M2, B2 linha. E aqui isso, tá? Muito bem, no final, quando você somar as componentes, tudo isso, né, vai chegar a alguma equação parecida aqui, né? Só que aqui, né, nessa primeira parte, onde diz antes, vai aparecer somente um vetor, né? Aqui vai aparecer, claro, né, do sistema, componente x, multiplicado pela massa, e do sistema, componente y, multiplicado pela massa. Vai aparecer só isso, né? É isso, e aqui sim vai aparecer a soma de 3, né? Porque vai aparecer P1x, 1, 2 e 3, né? Porque são 3 objetos né, que separam. Então vai acrescentar mais um. E em vez de isso vai aparecer o quê? Vai ser isso daqui. E na componente y, mesma coisa. Em vez de isso vai aparecer o quê? Vai aparecer isso somente. E no outro lado vai aparecer igualzinho a isso, porém mais o outro, né? Aqui de 3. 3y'. É isso, né? Muito bem. Então agora sim vocês podem resolver alguns exercícios, né? Que eu separei para hoje. Tá, então vocês podem resolver o exercício. E vamos fazer um espaço aqui. Então o exercício 33, 35. Isso está na página 273 do livro de Typler. E que mais? O 36 e 37, isso está na página seguinte.
274, tudo do livro de Typler, tá? Então resolvam isso. Justamente, 36, 37 tem a ver com o movimento bidimensional, isso que expliquei agora. E o 33, 35 é unidimensional, tá? Que já expliquei em um vídeo anterior. Além disso, vocês podem resolver também os exercícios da apostila, o exercício 5.3, apostila, tá? Apostila também, vocês podem resolver 5.3 e 5.4. Só resolvam esses exercícios, tá? Não peguem outros exercícios da apostila ou do livro. Se vocês podem pegar de algum livro, tem que ser parecido a esses exercícios, tá? Tem que ser familiar. Tá? Ainda não entrem ao detalhe de colisões. Colisões será para a próxima rodada, né? Nesse caso, a gente quer entender o teorema de conservação de quantidade de movimento, tanto unidimensional e tanto bidimensional. E fazer a extensão tridimensional fica fácil já, se você entendeu a aula de hoje, tá? Porque seria acrescentar mais uma componente. Você vai aparecer mais uma equação, né? Essa seria a equação, né, 1 na componente x, e aqui vai ter outra componente, essa aqui seria a componente y, a segunda equação. E vai ter uma terceira que vai incluir as componentes z, né? E assim, tá? As componentes z. Então, somente vai acrescentar mais uma equação, se fosse tridimensional. Tá? Mas quase a gente não encontra exercícios sobre isso. Bidimensional, sim, né? Porque não é comum, né? O jogo de sinuca, né? Então, aí pode aparecer alguns exercícios, né? Muito bem. Então é isso, né? Vamos parar aí e vocês resolvam os exercícios para a próxima aula.